Olá, eu sou o Vitor Cavalcante, eu falo diretamente do IT Forum Expo 2018. Eu converso agora com José Cláudio Securato, ele é presidente da Sampo, Escola de Negócios. Securato, obrigado mais uma vez por aceitar esse desafio de conversar com a gente, de participar do painel. E eu queria começar com uma pergunta diretamente sobre o setor de educação mesmo. Como você vê o impacto da transformação digital e dessas tecnologias emergentes no seu segmento, principalmente afetando funcionários e métodos de ensino? Perfeito. Primeiro é um prazer estar com vocês. Parabéns pelo trabalho. Acho que o impacto é uma grande oportunidade da gente conseguir melhorar e democratizar todo o processo de educação, que vai mudar drasticamente. Acho que a grande mudança é que a tecnologia ela vai permitir, ela vai empoderar cada vez mais as capacidades humanas, ela vai fazer com que a gente tenha condições de deixar a tecnologia fazer aquilo que pode ser mais escalável, deixar aquilo que é um ensino mais tradicional, um ensino que é o ensino de conceitos, é um ensino mais teórico, que são coisas importantes que a gente vai continuar aprendendo, mas ao mesmo tempo liberando a gente, liberando o tempo da escola, liberando o tempo do professor e fazendo com que os alunos cheguem cada vez mais preparados para a sala de aula, para um encontro com muito mais energia para resolver problemas reais. E aí a gente vai conseguir, de fato, aflorar nossas características humanas, como criatividade, solucionar problemas com todas as competências que a gente tem e ser muito mais criativos. Então acho que essa é a grande mudança. Vocês acabam tendo 3 desafios, na verdade, né? Tem o desafio de saber o que tipo de curso criar, o desafio de como deve ser o posicionamento do professor nesse novo modelo de aula e de formato, porque como prender os alunos, né? A gente vê cada vez mais essas discussões em educação, de que os alunos eles ficam entediados na sala ou ficam dispersos por conta de celular e muitas vezes questionam até a posição do professor, tipo, que diferença faz um professor numa sala de aula se eu tenho tudo no YouTube, se eu tenho tudo na internet? Então são desafios complexos para se resolver nesse momento, né? Sua pergunta é sensacional porque você enquadrou mesmo, acho que um tripé aí é extremamente desafiador. A questão de conteúdos, a gente olha muito conteúdos fazendo uma analogia, sempre usando alguns conceitos de neurociência, né? Olhando o cérebro em 2 lados. Lado esquerdo do cérebro, características mais lógicas, mais sequenciais, são características que a gente está mais acostumado a aprender. É o que a nossa escola tradicionalmente nos trouxe, o que as universidades que nós frequentamos normalmente nos trouxe. Esse é o mercado de trabalho, está muito focado nesse lado. A gente evoluiu muito falando de temas, por exemplo, os comportamentais, que é uma pitada do lado direito do cérebro, que é a parte criativa, que é a parte não sequencial, é uma parte mais passional. Então, quando a gente olha essas 2 grandes características, se a gente olhasse no tempo daqui a 5, 10 anos, a gente vai perceber que essa migração vai ter passado, vai ser mais forte. As competências do lado esquerdo, que são as competências que a gente está mais acostumado a desenvolver, elas vão gradativamente se tornando commodities. Não quer dizer que elas não vão ser importantes, mas todos terão que ter. O que significa que se hoje já é difícil que as pessoas tenham, tem um desafio adicional que é todo mundo ter. Do outro lado, a gente tem as competências que são características exclusivamente humanas, né, como as que eu já citei, e essas serão potencializadas. E aí tem um conjunto de discussões interessantes. Aqui a gente entra, né, a gente também chama isso de lado cognitivo, e não é à toa que a gente chama de inteligência artificial computação cognitiva, ou seja, essa parte aqui ela é automatizável, ou seja, é uma área que a gente vai ter que aprender de outro jeito. Por isso que uma plataforma como o LIT, né, onde a gente consegue democratizar o acesso à educação num preço muito mais baixo e de uma forma muito mais personalizada, uma forma muito mais digital, ela é o futuro, ela é o que deve ser feito. Por outro lado, essas novas características que vão ser, não novas para o ser humano, mas que vão ser valorizadas como nunca foram valorizadas, elas vão ter que ser desenvolvidas de outro jeito. Se a gente olhar isso como nas graduações que vão ser mais quentes daqui para frente, a gente vai entender que as engenharias, matemática, física são muito importantes, porque elas são a base da tecnologia que a gente vê, que são lógicas quantitativas. Por outro lado, a forma nova de se trabalhar, de forma colaborativa, trabalhando em crowdsourcing, trabalhando resolvendo problemas, porque as máquinas vão fazer trabalhos mais triviais, aí as graduações vão muito mais para ciências sociais e para ciências voltadas para o lado de artes. Quando a gente pensa com relação aos professores, qual que é o grande desafio? Ele conseguir compreender que o ensino blended é de fato o grande futuro, é o presente para muitas escolas, mas é a grande conquista. Você prepara o aluno para as competências mais fáceis, mais comoditizadas, de forma digital,
usando tudo que o mundo digital pode te dar, aprender em micromomentos, aprender usando inteligência artificial, portanto de forma personalizada, mudando a forma de certificação para microcertificações, aprendendo com outras pessoas, aprender em redes sociais ou crowd learning, e tudo isso obviamente num custo muito mais acessível. E por outro lado, você tem na parte presencial a melhor experiência possível para que as pessoas em conjunto possam resolver problemas. Isso muda dramaticamente a posição do professor, que estava acostumado a ministrar aulas. E agora ele passa a ser um grande tutor, um grande curador do processo para se resolver problemas. O modelo blended, portanto, o modelo híbrido, ele é um modelo que combina a melhor experiência digital com a melhor experiência presencial. E aí muda o papel drasticamente do professor e muda o papel da escola, muda o próprio ambiente da escola. Muda a sala de aula, muda como a gente acessa a biblioteca, muda como a gente acessa laboratórios. Então, tem grandes mudanças. Várias coisas deixam de fazer sentido. Agora, para a gente encerrar, você citou inteligência artificial e vocês têm um case bem legal de aplicação de inteligência artificial em produtos de educação, que é o LIT. Como surgiu a ideia de usar inteligência artificial? Foi algo que surgiu dentro da Sample mesmo ou vocês foram provocados pelo fornecedor, no caso que foi a IBM que forneceu para vocês? Isso foi uma combinação dos dois. A gente já estava muito preocupado com o caminho que a Sample tomava. A Sample tem aproximadamente 10, 15 mil executivos capacitados por ano, é bastante gente. Por outro lado, os nossos programas, como por exemplo um programa de MBA, custa de 35 mil a 60 mil reais, quer dizer, não é pouco dinheiro. E quando a gente estava numa sessão de planejamento, pensando qual era o nosso futuro, a gente entendeu que para um país de 210 milhões de pessoas, a gente não está fazendo nada. E aí surgiu a provocação de como é que a gente faz para democratizar a educação executiva de qualidade. Por coincidência, na sequência eu fui num evento da IBM e tive muito mais contato com as tecnologias de inteligência artificial e IBM Watson. E aí a gente fez uma imersão muito grande e no fundo o estalo que deu foi quando eu de fato tive a oportunidade de sentar na frente de um computador e programar o Watson e entender quais eram as limitações, quais eram as potencialidades e com a ajuda de alguns profissionais da própria IBM eu consegui tangibilizar a tecnologia. Isso nos ajudou demais. E aí surgiram alguns desafios que a gente se propôs a desenvolver. Hoje são 3 desafios que a gente consegue desenvolver dentro do LIT. Primeiro, ajudar o aluno no que ele tem que aprender. Então, o Watson, a gente chama ele de Paul dentro da plataforma, né? Ele consegue te fazer perguntas que identificam o seu nível de conhecimento sobre o curso que você escolheu fazer, para que a gente possa eliminar conteúdos que você já sabe e você possa se focar apenas naquilo que você precisa aprender. Então a gente te dá tempo, porque eliminamos conteúdo, e muito mais engajamento, porque você vai aprender alguma coisa que você não sabe. A segunda coisa é usar a inteligência artificial para compreender a sua personalidade, para entender traços da sua personalidade, e por meio de um algoritmo da Sample, conseguir dizer qual é a melhor forma que você aprende. Nós aprendemos pelos nossos sentidos, que são exercitados por verbos. Ler, escrever, ouvir, discutir, ouvir. Cada verbo liga e desliga sensores. A grande questão é que a gente conseguiu, por meio da sua personalidade, ter uma inferência de quais são os seus sensores mais potentes e assim dizer qual a forma que você deveria aprender. E a terceira coisa que a gente fez usando inteligência artificial foi criar um assistente pessoal de aprendizado, um tutor. E pegando os melhores professores que a gente tem na Sample, a gente começou a ensinar conteúdos para o Paul, para que você possa aprender com o Paul. A gente não consegue um professor onipresente que possa te ajudar 24/7 quando você tem uma dúvida. Mas a gente consegue que o Paul seja onipresente, esteja na palma da sua mão e que você possa fazer pergunta para ele. Mas essa individualização do ensino, vocês matam porque é necessário e a gente sabe que pessoas são pessoas, cada um tem uma personalidade e isso vai ser cada vez mais necessário no mundo tão volátil como que a gente está vivendo. E tem muita coisa vindo, né? A gente vai colocar análise de sentimento para entender qual aluno que precisa ou não de ajuda com o processo de dificuldade. A gente já está testando o Paul para corrigir provas dissertativas, facilitar um pouco o professor, liberando o tempo dele, para que ele possa estar cada vez mais próximos presencialmente dos alunos e, de novo, humanizando a relação. E fazendo aquilo que importa, de fato. Né? Exatamente. Fazendo aquilo que importa. Legal, Securato, obrigado mais uma vez, foi um prazer conversar contigo. Obrigado. Eu sou o Vitor Cavalcante, eu falei diretamente do IT Forum Expo 2018. A gente se vê. Até a próxima.